Fala pessoal, Felipe Chagas aqui gravando mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, dá um like e compartilha com seus amigos. Bom, eu quero nesse vídeo falar a respeito de 3 problemáticas que muitos missionários enfrentam no campo. Uma problemática é o acompanhamento pastoral. Muitos missionários eles são enviados para o campo e muitas das vezes não tem esse acompanhamento pastoral. Em relação também a amizades, amigos, quantos e quantos missionários têm sofrido no campo por falta de ter amigos, amizades sinceras e verdadeiras. E também uma outra problemática que é em relação a finanças, isso mesmo. Muitos missionários têm sofrido com essa problemática em relação a finanças. Então, te convido a assistir esse vídeo até o final, a entender essas problemáticas, a conhecer essas dificuldades que o missionário tem enfrentado. Talvez você seja um líder de uma igreja, enviou o missionário para o campo e muitas das vezes não sabe o que está se passando lá no campo. Eu quero te dizer que existem esses problemas e que eles precisam ser solucionados. O missionário é uma pessoa muito importante. Eu acredito, como um pastor amigo meu fala, né, que o missionário ele é um bem precioso, um ativo precioso da igreja, né, e que a igreja precisa cuidar, a igreja precisa zelar pela vida dele, como ele também precisa ter esse carinho e esse apreço pela sua igreja enviadora. Então, talvez você seja um missionário e esteja passando por essas dificuldades. Eu vou trazer aqui algumas possíveis soluções para estes problemas, para que você possa permanecer, né, nesse propósito que Deus colocou no seu coração e que você seja cuidado, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E talvez você seja alguém, né, um cristão apenas, né, alguém que ama missões, mas que não tem essa vocação de ir para o campo missionário, mas que talvez possa ser um mantenedor, possa ser um intercessor pela vida daqueles que estão indo pregar o evangelho distante dos seus lares, das suas casas, dos teus amigos e de suas famílias e de sua igreja enviadora. Então fique até o final nesse vídeo que eu quero compartilhar a respeito dessas problemáticas e algumas possíveis soluções que nós possamos buscar para poder solucionar esses problemas. Beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, uma das dificuldades assim gritantes que o missionário enfrenta é a respeito do acompanhamento pastoral. É uma dificuldade assim frequente. Eu já tenho mais ou menos 5 anos, entramos para o nosso 6º ano de missionário no campo, eu e a minha esposa, e nesse período, desses mais de 5 anos, nós encontramos muitos missionários no campo, e nós fazemos missão no sertão nordestino. Então, nós tivemos contato com muitos missionários no campo, e é uma problemática assim, muito grande a respeito disso, de pastores que enviam os missionários para o campo e pelo simples fato da igreja estar enviando recurso financeiro, muitas das vezes eles acham que estão fazendo tudo já, estão fazendo aquilo que é necessário por missões. Só que o missionário, a necessidade dele, existem, né, as necessidades físicas, que aí entra o recurso financeiro, para poder pagar o aluguel, para poder pagar o combustível do carro, para poder pagar a manutenção do carro, talvez a escola das crianças, para aqueles que têm filhos e buscam um estudo de qualidade para os seus filhos. Talvez na feira do mês ele tem essas necessidades físicas. Só que uma grande necessidade que o missionário tem no campo é do pastoreio, é do cuidado pastoral. É de alguém que vai estar com ele ali nos momentos de dificuldade. Dependendo do campo missionário que aquele missionário ele está inserido, ele vai enfrentar muitas barreiras de entradas, como, por exemplo, no sertão nordestino, uma das grandes barreiras de entradas para o evangelho é a questão do catolicismo, né? O catolicismo muito forte, a religião da família, né, acaba se tornando algo assim cultural na vida do sertanejo nordestino, né, de seguir
a religião dos seus pais. Então, às vezes o missionário ele encontra essa barreira e ele vai trabalhando e muitas das vezes os frutos que ele vai colher, os resultados são demorados. E a gente sabe que nós vivemos em tempos em que somos levados a ter resultados rápidos. Às vezes até a igreja enviadora ou a agência missionária que enviou, ela gera um certo tipo de cobrança para ver os resultados que aquele missionário está tendo. E isso acaba trazendo algumas pressões sobre a vida do missionário. E é nesses momentos de pressões que ele precisa de ter o seu pastor ali para poder estar cuidando, direcionando, né, para poder estar instruindo, né, porque muitas das vezes quem está de fora, às vezes consegue ter uma percepção, né, às vezes melhor do que aquele que está inserido ali, de às vezes estar batendo a cabeça em uma determinada estratégia, e às vezes quem vem de fora apenas dá uma olhada e fala, rapaz, se talvez ele fizesse assim, seria melhor e tal. Então, o missionário ele precisa disso. Ele precisa do seu pastor ali para poder, né, semanalmente estar ligando, ou de 15 em 15 dias, pelo menos, de estar ligando, de estar conversando, entendendo quais são as lutas e as necessidades daquele missionário, de estar orando com ele, de estar instruindo. O missionário ele precisa de capacitação, e a sua igreja que o enviou, ela precisa ter esse senso de cuidado para capacitar aquele missionário, para que cada vez ele possa se dedicar mais àquele campo que ele está servindo e com uma qualidade melhor por conta de estar sendo capacitado e cuidado. Então, é necessário entendermos a problemática qual é. O abandono do acompanhamento pastoral. Muitos pastores enviam por estar enviando essa ajuda de custo. Acha que não tem mais nenhum tipo de obrigação porque já está fazendo muito. A solução é o pastor não abandonar. A primeira coisa é pastores, líderes, você que é líder de igreja, você que é pastor, não cometa esse erro. Não abandone, entenda que o missionário ele tem necessidades espirituais, ele precisa da cobertura da sua liderança para instruir, para direcioná-lo. Então, assim, uma das soluções que podem se ter no cuidado do missionário no campo é a igreja estabelecer uma liderança, um pastoreio voltado especificamente para os missionários que estão no campo. Quando a igreja tem um missionário só, de repente fica mais fácil do pastor cuidar daquele missionário. Mas às vezes a igreja tem muitos missionários, fora que de repente seja uma igreja grande, que tem as suas necessidades, as suas limitações de trabalho do dia a dia. Então, uma possível solução é estabelecer um pastor, uma liderança voltada especificamente para aqueles missionários que estão no campo, para que eles possam se sentir cuidados, abraçados e acolhidos por suas lideranças e por sua igreja enviadora. Uma outra solução também que eu posso dar existem ministérios voltados para o cuidado de missionários. E aí eu falo para você, missionário, existem ministérios voltados para o cuidado missionário, como o Ministério Casa Aba, o ministério que eu conheço, pastores que eu conheço, que cuidam especificamente de missionários que estão no campo, missionários que precisam de um tempo de cuidado, de pastoreio, de oração, para que eles possam voltar aquele lugar em Deus, na qual Deus os direcionou, os enviou, e talvez pela correria dos afazeres do campo, ele acabou perdendo esse contato, essa intimidade com Deus. Talvez ele esteja passando por momentos de dificuldade no casamento, na família, ou até no campo, e ele precisa de um tempo de cuidado, né? Tem esse Ministério Casa Aba que eu conheço, pastores que são amigos meus, que cuidam especificamente desses missionários. Então, existem, eu creio que outros ministérios como esse, voltado para o cuidado missionário. Então, para você, missionário, se você está passando por momentos assim, de dificuldade, que precisa, sabe, tirar um tempo assim para dar aquela respirada, o renovo, né, dos ânimos, o renovo para poder continuar a caminhada no campo, procure um ministério como esse,
para você tirar alguns dias para poder ter esse cuidado, esse renovo para a sua vida. Uma outra problemática, uma outra dificuldade que o missionário tem é a seguinte: às vezes ele é enviado para o campo missionário, quando ele está lá na igreja local, ele tem muitos amigos. O missionário tem muitos amigos, sabe? Aqueles que saem com ele, vão comer uma pizza depois do culto, vão lanchar e tal. Então ele tem o seu ciclo de amizade. Mas quando ele é enviado para o campo, acaba havendo um distanciamento desses ciclos de amizade. Então acaba que o missionário sofre muito pela falta de amigos em momentos precisos, em momentos de dificuldade. E todos nós precisamos de amigos. É interessante que Provérbios fala que existem amigos que são mais chegados do que o irmão, ou seja, são aquelas pessoas que se achegam, na qual a gente pode abrir o nosso coração, contar as nossas mazelas, pessoas que não vão sair falando da gente, nossa, fulano fez isso, fulano pensou aquilo, é isso. Não, pessoas que vão ouvir o que nós temos a dizer e vão nos ajudar em oração para que a gente venha vencer essas mazelas, essas dificuldades que a gente enfrenta. Então, é uma dificuldade real. Eu falo porque nesses 5 anos, nos meus primeiros anos no campo missionário, eu enfrentei muito isso, essas dificuldades. Eu tive muitas essas dificuldades de amizade. Às vezes eu me lançava a muitas amizades que estavam distantes, amigos da época que eu estava na igreja local, e muitas das vezes eu não tinha, um retorno nessa amizade. Eu me doava na amizade de ligar, de procurar, de saber como é que tá isso, mas não havia uma contrapartida nessa amizade. E quando não há uma contrapartida, quando não há um cuidado mútuo, nós acabamos muitas das vezes nos afastando. Então foi o que aconteceu comigo. Só que algo maravilhoso que aconteceu também foi que eu não me fechei a novas amizades. Então você que é missionário, não se fecha a novas amizades. É algo interessante que o missionário precisa entender. Você está no campo missionário, você tem a carência de amigos, você tem a necessidade de ter amigos e muitas das vezes talvez você reclama, poxa, eu não tenho amigos, eu queria ter amigos. E você está servindo na mesma base com outros missionários. E esses outros missionários também estão pensando, poxa, eu não tenho amigo, eu queria ter amigos, eu não tenho amigos. E muitas das vezes vocês não se unem nesse cuidado mútuo, se abram para este relacionamento. Hoje, a maioria dos amigos que eu tenho, dos amigos que eu e a minha esposa tem, são amigos do campo missionário. Porque nós nos abrimos a este relacionamento de amizade com essas pessoas. E hoje eu posso dizer para vocês que nós temos amigos mais chegados que irmãos. Amigos que nós conhecemos no campo missionário. Que nós nos abrimos a esse relacionamento. E hoje temos esse relacionamento sólido e firmado. Uma amizade verdadeira, firmada em Cristo Jesus. Então, vocês têm essas dificuldades. Se abram a esse relacionamento. É interessante que a gente viu muito no campo. As pessoas, ao invés de se juntarem, de se unirem nessa amizade e de suprir a carência um do outro, esse cuidado uns dos outros, eles se chocam, eles se afastam. Foi algo que a gente experimentou também. Um momento a gente teve choque com alguns amigos nossos, que hoje são amigos nossos, no início. A gente teve esse choque e isso fez com que no primeiro momento a gente se afastasse. Mas aí entra a humildade, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, e os frutos do Espírito, e um deles é a humildade. E aí nós reconhecemos e nos unimos. E hoje nós temos uma amizade sólida. Então, se una aos missionários que estão no campo com você. Não tenha eles por inimigos. Infelizmente, muitos missionários tratam uns os outros como inimigos. Vocês não são inimigos, vocês são amigos de caminhada. Vocês estão sofrendo e passando pelas mesmas lutas e dificuldades. Então se unam no campo missionário. Sejam amigos, cuidem uns dos outros. É algo que o Senhor ele liberou sobre a sua igreja. Foi a respeito de amar uns aos outros, de cuidar uns aos outros, de orar uns pelos outros. Então faça isso. Essa é uma ótima solução para você que muitas das vezes reclama de não ter amigos. Então, olhe
para aqueles que estão ao seu redor e se abra a esse relacionamento e amizade. E a terceira coisa, para a gente finalizar, é a respeito de finanças. Cara, como é uma dor, uma dificuldade no campo missionário a respeito de finanças. A gente sabe que existem muitas igrejas que dão todo o suporte financeiro ao missionário, e isso é bom demais. Isso traz uma tranquilidade para o missionário no campo para desenvolver e exercer as suas funções no campo missionário. Existem agências missionárias que dão um cuidado assim, pontual na vida dos missionários a respeito de finanças. Isso é maravilhoso demais, isso traz tranquilidade para o missionário para poder focar ali no trabalho que ele está exercendo. E isso é maravilhoso. Eu conheço igrejas, eu conheço agências que trabalham dessa forma, que são pontuais no cuidado financeiro dos missionários. Mas, em contrapartida, também conheço muitas situações de missionários que passam muitas dificuldades. E aí eu queria te mostrar aqui algumas dificuldades que os missionários passam a respeito disso, de finanças, que é a respeito do abandono da igreja enviadora. Muitos missionários são enviados pela igreja, o cara ele começa a desenvolver o trabalho no campo, a igreja passa por alguma situação e o que ela faz? Tesoura o missionário, corta ele e abandona ele no campo. Se você é pastor, se você é líder, cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, você vai estar cometendo um grande pecado. Não faça isso. Cuide do missionário. Se em algum momento a igreja ela não tiver mais condições de mandar o recurso, procure soluções. Se não conseguir ter nenhum tipo de solução para esse problema, converse com o missionário, traga ele de volta para a igreja, traga ele de volta para perto e busque uma solução para que depois de um tempo ele possa ser enviado novamente para o campo. Um outro problema é a respeito do abandono dos mantenedores. Muitos missionários, quando eles vão ser enviados para o campo, muitas pessoas se levantam e falam, eu vou ajudar com tanto todo mês, eu vou ajudar com tanto, eu vou ajudar com isso, com aquilo e tal. E aí o cara vai para o campo, 3 meses depois, um mantenedor corta daqui, corta dali, e quando vai ver o missionário está passando dificuldade no campo. Então, é uma das dificuldades que o missionário enfrenta no campo. Outra é a questão da proibição das igrejas do missionário ter uma renda extra. Às vezes a igreja manda um recurso, mas esse recurso, diante da realidade do missionário, ele é pouco, mas mesmo assim a igreja, muitas das vezes, ela não permite que o missionário busque alternativas de renda extra para que ele possa acrescentar o recurso que ele tem ali, para que ele possa dar um conforto maior para as suas famílias e um cuidado melhor. E uma outra coisa é a questão da baixa ajuda de custo. Às vezes o missionário ele é enviado com uma ajuda de custo mínima e ele enfrenta muitas dificuldades no campo. E aí eu queria trazer algumas possíveis soluções para isso. Em relação ao abandono da igreja enviadora, talvez seria interessante para você que de repente vai ainda estar orando, está buscando ao Senhor para ser enviado para o campo missionário. E talvez você também já esteja, mas é uma forma de você pensar e analisar e conversar com a sua igreja é a respeito de assinatura de um contrato de responsabilidades. Responsabilidades da igreja com o missionário, como também do missionário com a igreja. Para quê? Para que haja uma segurança de ambos os lados. Para que a igreja ela venha cumprir e arcar com as suas obrigações com o missionário, com aquele que ela enviou para o campo, como também o missionário possa também arcar com as suas obrigações com a sua igreja, aquela igreja que o enviou, que está te sustentando e cuidando. Em relação ao abandono dos mantenedores, é o missionário criar um boletim missionário para captar novos mantenedores, não ficar preso somente nos mantenedores que já tem. Ou seja, ele através de um boletim missionário, ele buscar novos mantenedores para o projeto, para o seu ministério, para a sua família,
para que, se em algum momento algum mantenedor deixar de supri-lo com aquele valor que ele todo mês cumpre ali, ou entrega para aquele missionário como oferta, ele ter outros mantenedores para poder estar suprindo isso. E uma outra possível solução em relação à igreja enviadora ter essas proibições do missionário buscar uma renda extra é levar as suas lideranças, levar a sua igreja a um nível de consciência das dificuldades financeiras que ele está enfrentando ali no campo, ou seja, dele abrir o coração para a sua liderança e falar, olha, a gente está passando por isso, a ajuda que a gente tem recebido, ela não tem sido, não está conseguindo nos suprir, então a gente tem visto essa necessidade de ter essa renda extra, de buscar algo a mais, para que a gente não possa ter essa dificuldade financeira, para que a gente possa caminhar seguro, né? Nós cremos em Deus, nós acreditamos no cuidado de Deus, mas cruzarmos os braços, possivelmente as coisas não vão acontecer. Então, busque trazer esse nível de consciência para a igreja. Não chega apavorando, eu preciso de mais dinheiro, é isso e aquilo, não. Converse, ore juntos, busquem soluções em Deus, beleza? E uma outra coisa é a respeito de criar uma renda extra, né? Vamos supor que a sua igreja ela te libera buscar uma renda extra, buscar, né, um outro tipo de renda para poder te ajudar no campo, pelo fato da igreja não ter condições de te manter completamente ali com uma ajuda de custo boa, que te permita focar somente no cuidado, no pastoreio ali no campo missionário. Então, se você tem essa liberdade, venda algo, busque vender algo, né? Às vezes eu conheço missionários que vende bolo no pote, que vende marmitex, né? Vende din-din, chup-chup ou geladinho, dependendo da sua região. E alguns que têm buscado investir no marketing digital, né? No trabalho de vendas online, que é algo que você pode, em qualquer lugar, você tendo um celular ou computador e tendo uma internet, você pode gerar uma renda através da internet. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de dificuldade. Não são somente essas as dificuldades que os missionários enfrentam no campo, mas existem muitos outros tipos de dificuldade. Mas eu trouxe essas 3 que talvez seja algo assim gritante na vida de muitos e muitos missionários no campo, né? Que é a respeito do cuidado pastoral. O missionário sente muito essa necessidade do cuidado pastoral, a necessidade de amizades, de ter amigos verdadeiros, e como também de finanças, né? Muitos e muitos missionários sofrem por isso. Então, que você possa olhar essas dificuldades, se você é um líder, e você possa, como líder, diante das dificuldades que te cabe junto dos missionários que você enviou, ou de possíveis missionários que você está pensando em enviar, para que você não cometa esse erro, para que você possa buscar ser diferente com os missionários que você enviou. E assim também os missionários possam também ser diferentes com as suas lideranças, possam respeitá-los, possam também trazer um retorno daquilo que tem sido esperado de suas vidas no campo missionário. E também em relação às amizades, que você, missionário, possa se abrir a novas amizades no campo. Zele pelos amigos que ficaram na igreja local, mas abra o seu coração e receba as novas amizades que o Senhor tem colocado na sua vida. E em relação a finanças, que você possa olhar essas dificuldades e as possíveis soluções e buscar aquilo que é melhor dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e compartilhe para os seus amigos que são líderes de igreja, que são missionários, mantenedores, para que eles possam ver essas problemáticas e para que eles possam cada dia mais olhar com amor e zelar pela vida dos missionários de sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.